Parabenizando você pela vitória. O Guarani, eu te perguntei na semana o que tinha que fazer diferente, né, nesta partida aqui do que foi feito contra o Fortaleza. O Guarani fez o 2-0, soube manter o placar. Qual a importância, o peso dessa vitória para o jogo de sábado? Olha, primeiro eu fico super feliz com a performance e o resultado. Então hoje a gente conseguiu aliar essas duas situações que a gente sempre busca no nosso dia a dia, né? Tivemos um primeiro tempo excelente. Acho que o jogo que a gente mais entrou no último terço do adversário, com 50 entradas, 22 finalizações, 11 chances claras de gol, 3 bolas na trave. Um desempenho, uma performance que me agradou. Foi o tema da nossa palestra, foi justamente isso. Um jogo desse nível, nós precisaríamos elevar a nossa performance individual e coletiva. E isso foi feito e a gente sai feliz hoje com esse resultado. Agora é descansar os atletas e viver o próximo jogo, o derby, a partir de amanhã. Beto, só uma correção, se você me permite. Foram 24 chances de gols, 4 bolas na trave e 3 finalizações. 13 finalizações só em relação ao que você falou. Você disse para nós outro dia que o Guarani iria trocar as peças ao longo do campeonato e que o resultado final seria positivo. Era isso que você esperava nesse momento crucial da competição? Sim, essa virada de turno, as equipes se equilibram, todo mundo já se conhece, as equipes vão se reforçando, as dificuldades vão aumentando, todo mundo entra em cada rodada em busca de um objetivo. A gente está em processo de evolução, atletas em potencial, continuar trabalhando no dia a dia, tem muitas coisas a corrigir. A gente fez uma bela partida, ao meu ver, conversando com a comissão. Acho que foi o jogo mais que a gente conseguiu ficar equilibrado, a melhor partida dentro dos nossos domínios. E isso faz a gente acreditar que a gente está no caminho certo, manter nossas convicções, mas a gente tem muito ainda a evoluir, a crescer. Então, assim como a gente fez a vitória lá diante do Sampaio, a gente abordou bastantes coisas que a gente ofereceu ao adversário para que a gente pudesse corrigir, principalmente para esses momentos que a gente vai vivenciar daqui para frente, a gente minimizar esse tipo de erro para que a gente consiga ter essa performance, ter os resultados e crescer dentro da tabela. Humberto, foram poucos os momentos que o torcedor teve preocupação com o ataque do Guarani, né, que sempre funcionou muito bem nesse campeonato, e demonstrava uma certa preocupação em alguns momentos com o sistema defensivo. O Fabrício foi fundamental para que houvesse esse equilíbrio que você comentou? O Fabrício tem um potencial que todos conhecem, assim como os outros atletas também. Mas a gente tem dado ênfase também em todo o sistema, né? Quando a gente fala defesa, sistema defensivo, não é somente a linha de 4 do zagueiro e o goleiro. Sim, a gente tem que começar a nossa marcação desde o primeiro homem, no caso é o Bruno Mendes, desde ali abordar o adversário, pressionar o homem da bola, tirar esse conforto de passe para que a bola chegue mais quebrada lá atrás. E o inverso também, desde do Agenor para chegar a um desfecho com melhor qualidade para os atacantes. Então é isso que a gente tem trabalhado, tem tentado colocar na cabeça dos atletas, eles têm tido esse entendimento, têm colocado em prática e a gente tem colhido os resultados de maneira jogando aquilo que a gente tem pedido para os atletas, mas é claro, continuar evoluindo, porque essa equipe tem muito a crescer ainda. Humberto, você a priori só poupou 2 titulares, né? O Longini pela sequência, 17 jogos seguidos como titular, e também o Matheus, que era um dos pendurados, e não perdeu ninguém. Pará e Kevin passaram mesmo, enfim, não teve nenhum cartão amarelo, aparentemente ninguém saiu sentindo nada. Eu queria que você falasse dessa situação de poder preservar, não todos, mas alguns, e conseguir sair além da vitória com todo mundo inteiro para o próximo jogo. E você vai ter mais um pouquinho de dor de cabeça daqui para frente, porque você tirou o Matheus para colocar o Bruno, ele fez mais uma grande partida, se agora a dor de cabeça é pelo lado positivo. Sim, quem ganha com isso é o Guarani, é o grupo. A gente tem pregado isso, a necessidade, principalmente agora, nesse período de 24 dias, 7 jogos iremos fazer, a importância do grupo. Há 2, 3 semanas atrás, o tema da nossa reunião foi justamente isso. Que a gente tinha necessidade de todos, então que todos se sentissem inseridos nesse processo, para que quando tivesse a oportunidade de entrar em campo, manter o nosso nível de atuação e buscar o nosso objetivo, que é sempre vencer as partidas que a gente tem pela frente. Então a gente fica feliz pela outra bela partida do Fabrício Bigode, o Fabrício da defesa também vai crescendo, vai ganhando ritmo, o próprio Agenor. O Jefferson Nem também fez uma boa partida, o Bruno Xavier mais uma boa partida, com consistência, com ajuste. Então quem cresce é o Guarani,
esperamos que esses atletas continuem esse processo. É claro que a gente vai entender caso a caso, agora tem um período maior de descanso, de recuperação. E o caso do Longini era o que mais nos preocupava, ele estava com um ponto de dor na parte superior da coxa, então a gente preferiu não poupar, preservá-lo, porque a gente corria um risco iminente, apesar de a gente não ter a certeza com os exames, com essas coisas que é oferecida hoje, mas a gente, pelo desgaste da viagem, pelo aquilo que ele vem jogando, pelo histórico dele de ficar um período muito longo sem atuar, então hoje era um dia que a gente poderia estar correndo um risco desnecessário. E o caso do Matheus também, no desgaste físico, mas não com amarelo. A gente tem que respeitar o nosso oponente como nós respeitamos, levar força máxima para dentro do campo, e a gente foi feliz com as nossas escolhas e conseguimos atingir aquilo que a gente queria, que a gente pregou, que era a performance com bom resultado. Humberto, falando sobre você em relação ao primeiro derby, você se sente mais preparado para o derby deste sábado? O que você acha que tem que fazer de diferente do que deu errado no primeiro turno, onde o Guarani acabou perdendo diante de sua torcida? Olha, todo dia você tem aprendizado, todo dia você tira lições. Quando a gente vence, você tem várias lições a aprender. Quando você sai derrotado, da mesma forma. Então, a gente nunca perdeu a nossa convicção. Após aquela derrota, é claro que teve esse sentimento de frustração. Vim aqui falar que foi o pior dia da minha vida. E é claro que a partir de amanhã a gente vai vivenciar isso intensamente para que a gente possa ir lá e ter um rendimento diferente daquilo que nós tivemos no jogo anterior do primeiro turno. Então, a gente precisa de performance, a gente precisa colocar em prática o nosso melhor, e é dessa maneira que a gente vai abordar a partir de amanhã, que os atletas possam estar imbuídos para fazer um grande jogo lá também e atingir nosso objetivo, que é a vitória. Humberto, o Guarani, ele tem agora o segundo melhor ataque, né? Acabou passando o Atlético de Goiás. Então, o ataque acho que nunca foi problema, né? Do Guarani nessa Série B. Embora hoje o time tenha desperdiçado algumas chances. Mas a defesa, o fato de ter completado aí 2 jogos sem levar gols, coisa que não tinha acontecido ainda nessa Série B, como é que você considera isso? A defesa ela tá um pouco mais arrumada agora. De qual a importância disso, de não sofrer gols nessas 2 partidas? A importância é muito boa, porque estava nos incomodando bastante. Na virada do turno foi pauta da nossa reunião, em uma das nossas reuniões, que pudéssemos aumentar nosso nível de concentração. A gente deu bastante ênfase e vamos continuar a dar ênfase nesse sistema defensivo. Como eu falei, começa lá da frente. Aumentar esse nível de concentração, você acaba minimizando algumas decisões erradas que a gente teve durante essa competição, onde o qual a gente teve que aprender com erro na dor. Então, daqui para frente, a gente tem atenção, a gente dificulta os gols para o adversário. Então, a gente fica feliz em conseguir vencer novamente, conseguir vencer sem levar gol. Então, em busca disso, o atleta tem que se indignar quando ele sofre gol e da maneira como a gente vinha sofrendo. Então, a gente procurou passar justamente isso para eles. Se tiver que levar um gol, que seja uma construção do adversário, que a gente tenta fazer de tudo para que isso não chegue a esse momento, mas eu fico feliz por esses 2 jogos, a gente ter evitado esse tipo de situação, mas é claro, a gente precisa ajustar ainda mais para que a gente tenha esse equilíbrio na fase ofensiva e defensiva. E quanto ao ataque, desde a minha primeira entrevista, eu procurei falar que respeitar o DNA do Guarani, que era um time jogando para frente, a gente tem conseguido exercer isso aí nas 2 competições. Então, eu fico feliz pelo desempenho, mais uma vez, e pela performance e o resultado do dia de hoje. Humberto, hoje especificamente o Bruno Mendes foi muito bem, meteu uma na trave, uma travessão e fez o gol. O quão importante ele é para o ataque e para o time do Guarani? Hoje o Mendes fez, eu acho que a melhor partida dele. A importância também de ter dado um respiro para ele no jogo anterior. O atleta estava desgastado, então a gente conversamos com ele, levamos para a viagem. No último treino, eu senti ele um pouco inseguro nas suas movimentações, conversei com o atleta. Então, para iniciar, o desgaste é maior, a entrega tem que ser maior, então a gente preferiu colocar ele no decorrer da partida. Assim a gente fez, ele pôde dar uma oxigenada, deu uma respirada, fez um trabalho específico, e hoje ele fez uma grande partida. Esperamos que ele mantenha, que esse é o Mendes que todos conhecem. Então eu tenho certeza que com essa partida que ele fez no dia de hoje, com mais um gol que ele construiu, tenho certeza que daqui para frente ele vai
manter essa performance, melhorar e nos ajudar em busca dos nossos objetivos.